a tia da minha esposa, né, a esposa do empresário, me falou que achou que o empresário tinha falado que achou que eu era uma pessoa muito inteligente. Eu, como assim? Se eu não falei nada, eu praticamente só perguntei. Sim. Mas é isso. Se uma pessoa se sente inteligente conversando com você, essa pessoa vai te achar inteligente. Naturalmente. E vai feliz, e vai com uma boa visão de você. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o senhor Sebastian Zuateg e o assunto do dia é carisma. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Sebastian, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Claro, é um prazer poder estar aqui, Rafa. Eu sou Sebastian, como você falou. Já as pessoas vão começar a perceber que eu tenho um sotaque meio diferente, né? Sim. Eu sou hispano, vão aprender um pouquinho de portunhol hoje. Eu nasci no Equador, mas, bom, moro aqui em Brasil faz uns anos. Eu me considero uma pessoa que ama muito os brasileiros, até o ponto de que me casei com uma brasileira. Sim. Eu gosto muito daqui. Mas eu estudei jornalismo, comecei a trabalhar aqui no Brasil há 3 anos. E atualmente trabalho como apresentador e locutor de rádio. Eu crio conteúdo em espanhol que se transmite para a Sudamérica. Legal. Não casou com uma brasileira e não vai mais embora, então. Não vou mais embora, não tem jeito, né? Legal, Sebastião. A gente sim. escolheu falar sobre carisma, ser carismático, enfim, de que forma que isso pode ajudar profissionalmente as pessoas, né, nas suas relações e tal. Então vamos lá, para começo de conversa, o que é carisma? Interessante. O que é carisma? O que é carisma, né? Todos nós, em algum momento, temos nos encontrado na vida com uma pessoa com a qual, sei lá, você encontra alguma coisinha, né? Tipo, tem um molho, tem um jeitinho. O santo bateu. Exatamente, que você fala, cara, tem algo legal em esta pessoa. Tem algo atraente. E acredito que essa é a clave, o fundamental do termo carisma. Carisma, se você procura no Google, vai encontrar que é a arte de ser uma pessoa atraente é influente, né? A arte de influir e atrair. Mas o que significa isso, né? Por que a gente se sente atraído de alguma coisa, né? Por que você se sente atraído de um determinado trabalho, de um determinado empreendimento? Por quê? Porque você vê um valor naquilo, né? Então, uma pessoa atraente é uma pessoa que, de algum jeito, transmite que existe um valor nela, que ela te está oferecendo algo que você precisa, entende? Certo. Então, para definir isso, também pode nos ajudar um pouquinho a etimologia da palavra. Eu gosto de estudar aí um pouquinho a etimologia, porque nos dá significados bem interessantes. Por exemplo, carisma vem do grego charisma, que significa dar um favor gratuitamente. Certo. Então, essa pessoa carismática, uma das qualidades, é que está entregando algo de valor, mas completamente de graça. Então, isso faz que as pessoas queiram estar perto delas, né? Que estão oferecendo, sei lá, uma visão, estão oferecendo também uma esperança, um ponto de vista que nos chama a atenção. Mas acredito que o mais fundamental que uma pessoa pode oferecer e que faz dela uma pessoa incrivelmente carismática é o fato de fazer que o outro se sinta importante. Porque todos nós temos dentro de nós o desejo de nos sentirmos importantes, de nos sentirmos valorizados. Então, quando você olha para uma pessoa e presta atenção, quando você trata ela com essa dignidade, com esse amor, com esse respeito, a pessoa está recebendo um grande presente de graça. E isso te faz uma pessoa carismática. E vamos lá, o pessoal às vezes pode achar que ser carismático é ser simpático. Ser extrovertido, né? Tipo, tá com um sorriso no rosto, bem afeiçoado, uma roupa elegante, né? E aí, tem a ver com isso ou não? Então, podemos falar que, com completa sinceridade, que ser atrativo chama atenção, né? Você ser uma pessoa com beleza física, né? Sim. Estar bem arrumado também, de algum jeito, pode chamar a atenção. Mas acredito que é muito mais profundo que isso. Também, muitas pessoas tendem a acreditar que por exemplo, um jeito de ser carismático é simplesmente ser extrovertido. E você não pode você não pode ser carismático se você não é extrovertido. Mas na vida real, eu conheci já um monte de pessoas que, sabe, você estava numa sala e ela convertia toda
toda conversa num monólogo, ela queria sempre sobresair, sempre estar falando, não deixava ninguém mais falar. Também já conheci pessoas que eram muito atraentes fisicamente, mas que quando começavam a falar, já era mais difícil querer ficar perto, né? Não tinha conteúdo. Então, exatamente, não tinha conteúdo. Então, todas estas questões, se bem podem chamar a atenção, o carisma é o que realmente faz que exista uma conexão real com a pessoa. E o lindo disso é que o carisma é algo que todos nós podemos aprender. Existem pessoas que, claro, pela sua criança, pela sua educação, pela sua história de vida, tendem a ser mais carismáticas. Sim. E a gente, por isso muitas pessoas acham que o carisma é um dom mágico, né? Mas não, é algo que a gente pode aprender, é uma habilidade social que a gente pode aprender. E essa é uma boa notícia, porque se você não saiu muito bem na loteria genética, você pode aprender carisma. E você entrou num ponto que eu ia entrar, que é justamente essa questão, né? Às vezes a pessoa ela é introvertida e ela sente que não é carismática. Então ela pode desenvolver essa habilidade e adquirir essa habilidade social. Exatamente, ela pode adquirir essa habilidade. Existem, para mim, 3 pilares do carisma. O primeiro é a presença, por exemplo. E a presença é algo que uma pessoa que não é extrovertida, ela pode ter. O que significa estar presente? Hoje em dia, isso é muito difícil. Eu consegui ver, quero dizer, eu tenho visto em muitas ocasiões pessoas com as quais eu me relacionei no dia a dia, que quando você está conversando, eles estão no telefone aqui. Né? Sim. Não estão te ouvindo, não estão presentes. Eles estão com você, mas não estão presentes. Ou pessoas com quem você está conversando e ela está com ele te deixou a cara, mas ele está com a mente em Camboja, não está te ouvindo para nada. Então, você estar presente naquele instante, ouvir uma pessoa, mostrar para essa pessoa que nesse pequeno momento ela é a mais importante. Exatamente, é a mais importante. Isso é um presente enorme que você pode dar para uma pessoa de forma completamente gratuita. Então, presença significa você estar atento às palavras da outra pessoa. Estar numa conversa, em vez de você estar pensando nas suas preocupações, nas notificações, você decide, escolhe voluntariamente prestar atenção. Sim. Fazer que essa pessoa se sinta importante. E isso é algo que todos nós podemos aprender a fazer. Outra coisa que é importante para aplicar a presença é, por exemplo, que uma pessoa introvertida poderia fazer perfeitamente, é se sentar com uma pessoa e assentir quando a pessoa está falando, fazer perguntas. Sim. Não é tanto, quero dizer, o carisma não se mede tanto pelo volume da sua voz, se mede mais pela tua profundidade de escuta. E isso uma pessoa que é introvertida pode fazer. E o pessoal fala que o corpo fala, né? Então, assim, às vezes a pessoa está até ali, está até ouvindo, mas não tem um gestual compatível com quem está prestando atenção, né? Isso, que esteja acompanhando. Por exemplo, eu posso estar ouvindo você, né? E virado do lado. E estou te transmitindo que não me importo com aquilo que você está falando. Sim. Eu posso estar conversando com você e no telefone, olhando para o outro lado, não. Então, para aplicar a presença, você precisa usar seu corpo. Por exemplo, a habilidade de, por exemplo, você ficar assentindo enquanto a pessoa está falando algo, fazer perguntas para que a pessoa comece a falar. Você falar, a pessoa te contando uma história, por exemplo, e você falar para a pessoa, eu entendi isso, é certo que você falou isso, né? Ou se acrescentar, né? A pessoa te contou, eu viajei para as ilhas gregas, né? E você fala, nossa, falaram que é muito bonito lá. E a pessoa continua a história. É um jeito de você mostrar que está presente, que está ouvindo. E isso é muito, muito atraente. As pessoas normalmente não exercitam isso daí, de dar lugar, dar fala para outra pessoa, né? É aquilo que você chegou a mencionar, né? Querem monopolizar tudo e ser um homem show, né? Tudo sou eu. Então. E sabe o lindo disto? É que eu já tenho me encontrado com pessoas tímidas que falam, eu sinto vergonha de falar com outras pessoas porque acho que vou falar alguma bobagem, sei lá, fico com nervos de falar com meu chefe porque fico aí preocupado de falar algo que estava ruim. E eu tenho uma história pessoal que eu gostei muito, que me ensinou muita coisa. E é que na minha família, na família da minha esposa, aliás, tem um tio que ele é um empresário. Sim.
E eu lembro que um dia estava ele aí conversando com meu sogro e com o avô da minha esposa. E estavam aí eles sozinhos conversando. E eu decidi me juntar na conversa, né? E eu, aunque você não acredite, eu sou uma pessoa que tem muita introversão, que gosta muito de ficar na sua. Mas eu me sentei com eles e eu comecei a ouvir a conversa. Eu fiquei lá e comecei a me interessar por eles. Comecei a fazer perguntas, comecei a aprender deles, ouvir eles. E foi muito gostoso, aprendi muita coisa. Mas o que mais me chamou a atenção foi que depois dessa conversa, a tia da minha esposa, né, a esposa do empresário, me falou que achou que o empresário tinha falado que achou que eu era uma pessoa muito inteligente. Eu, como assim? Se eu não falei nada, eu praticamente só perguntei. Sim. Mas é isso. Se uma pessoa se sente inteligente conversando com você, essa pessoa vai te achar inteligente. Naturalmente. E vai feliz, e vai com uma boa visão de você. Uhum. Sim, por isso que às vezes ouvir é muito bom, né? E acredito que o 90% do carisma se trata da presença, de você estar presente naquele momento, ouvir com todo o teu corpo, sei lá, quando a pessoa está falando, você abrir os olhos, né? A pessoa está contando uma história legal, você dar um sorrisinho, abrir os olhos. E não se trata de você estar calculando cada movimento seu, sabe? Porque, claro, e isso também seria importante falar. Uma pessoa que fala de um jeito mais aberto, né, com os braços abertos, mostrando as palmas das mãos, se move devagar, ele está transmitindo segurança. E a segurança é carismática. Aliás, o contrário da segurança, se uma pessoa está ansiosa, te deixa mais ansioso. Então, uma pessoa que está carismática, que está segura, calma, te transmite isso, calma. Mas não se trata de você estar calculando, né? E você ficar pensando, nossa, não posso fechar os braços, não posso ficar um pouquinho encurvado. É verdade que isso é importante. Mas quando você está atento de uma pessoa, quando você realmente se importa com uma pessoa, isto flui natural. Quando você realmente entende que as pessoas são importantes, quero dizer, nós precisamos das pessoas, precisamos do outro. As pessoas hoje em dia têm este problema de querer cada vez estar mais isoladas, né? Temos tantas distrações que preferimos muitas vezes um telefone de companhia que uma pessoa, né? Mas nós precisamos dos outros. Tem um estudo de Harvard, é um estudo que tem 87 anos de pesquisa, 87 anos pesquisando a felicidade humana. Qual foi a conclusão deste estudo? As pessoas que têm melhores relacionamentos não só vivem mais felizes, senão que sua saúde melhora. Sim. Um homem casado vive 12 anos mais que um homem solteiro. Ainda uma bem mulher. Que eu casei cedo. Sim, sim. É porque estar com pessoas baixa o estresse. Nós precisamos do outro, sabe? Uma vida centrada em nós mesmos nos adoece. Uma vida centrada no serviço ao próximo nos cura. Então, se você quer melhorar a sua saúde mental, aprenda a se relacionar um pouco mais com as pessoas. Aprenda a se importar pelo outro. Porque ao fazer pequenos momentos, pequenos atos de altruísmo, você vai começar a ver como a tua saúde mental melhora, como a tua vida melhora. E, Sebastião, a gente falou bastante, assim, de postura, de gestual, né? E agora vamos falar de voz, né? Postura de voz, timbre de voz, tom de voz, a força que a voz tem, né? Como é que a gente faz? Porque tem algumas pessoas que, naturalmente, além de ser introvertida, tem aquela voz para dentro, né? Tem aquele medo de falar, né? De se posicionar com a voz. Como é que dá para melhorar isso? Como é que pode ser feito? Claro, se a pessoa tem dificuldade de falar alto, né? Eu recomendaria a pessoa procurar um fonoaudiólogo, porque vai ser útil para você ver de onde está colocando o ar na hora de falar. Em locução, a gente pratica exercícios de respiração e exercícios vocais justamente para saber colocar o ar no lugar certo para a gente ser ouvido. Mas é importante falar que não se trata de você falar muito alto, sabe? Eu já conheci pessoas que falavam um pouquinho baixo, tinham um tom baixo, e todo mundo ouvia quando ela começava a falar. Porque o que ele transmitia na sua voz era segurança. Sim. De que acreditava naquilo que ele estava falando. Podia até ser mentira. Exatamente. Exatamente. E isso é o curioso do carisma, que a gente pode estudar mais na frente. Mas o carisma, como tal, tem um propósito de ser persuasivo procurando o bem da outra pessoa.
Mas é verdade que algumas ferramentas do carisma podem ser usadas para mentir, para enganar. E por isso que também é muito importante nós conhecermos essas ferramentas de persuasão. E foi legal você ter tocado nesse ponto, né? Até que ponto, né, a pessoa está sendo carismática ou ela só está deliberadamente manipulando a outra, né? Porque esse acho que é um problema que a pessoa pode se sentir, falar, não, eu estou aprendendo essas técnicas, mas eu vou acabar manipulando a forma como o terceiro, né, o meu interlocutor está me vendo. Existe isso ou não? Sim, é um bom ponto. Para mim, um dos pilares do carisma, como mencionei, é a presença, e o segundo para mim é a persuasão, que é justamente usar a linguagem para poder fazer que as pessoas façam aquilo que você quer, né? Você poder influenciar nas pessoas. Então, qual a diferença entre persuasão e manipulação? Sim. O objetivo pelo qual você está usando a comunicação, né? Você pode usar ferramentas da comunicação para fazer que uma pessoa faça aquilo que você quer para só teu próprio benefício. Sim. Mas não, a persuasão e o carisma vem de dar algo. Lembremos a palavra charisma em grego significa dar algo gratuitamente. Então, a diferença entre a manipulação e a persuasão é que na persuasão, você está procurando ganhar. Que a pessoa ganhe e você também, né? Você está procurando o bem dos dois. Sim. Na manipulação, você está procurando só o teu próprio bem. Então, não tem nada de errado você usar o carisma justamente para tratar melhor as pessoas, para persuadir uma pessoa que está fumando para deixar de fumar. Por exemplo, algo que aconteceu no meu caso particular, né? Minha esposa, ela não queria fazer academia. Sim. Eu queria incentivar ela a fazer exercício. Então, um jeito de você ser carismático e persuasivo é descobrir aquilo que a pessoa precisa. O que a pessoa está precisando? O que a pessoa está, de algum jeito... O que a pessoa está considerando como algo valioso. Sim. Né? E em função disso que a pessoa acha valioso, você tenta satisfazer essa necessidade e alinhar o que a pessoa quer do que você quer. Então, colocando num exemplo mais prático. Minha esposa, ela não queria fazer academia. E eu queria que ela começasse a fazer academia. Porque me estava preocupando, estava muito sedentária. Então, sempre que eu convidava ela para fazer academia, no próprio condomínio, ela falava, não, estou com preguiça, sei lá. Era difícil. E, bom, algo no qual eu acredito 100%, e acredito que também uma base do carisma, é você entender que você não pode obrigar as pessoas. Sim. Você deve se desprender daquilo. Então, eu não tentava obrigar a minha esposa. E eu estava pensando como persuadir ela, então lancei argumentos que para mim me funcionavam, né? Eu falei para ela sobre os benefícios do exercício físico, sobre os problemas que ela teria na sua saúde se ela não faria academia. Uma abordagem mais racional. Ela não deu certo com ela. Ela não quis. Sim. Porque não era aquilo que para ela era valioso. Mas depois, eu refletindo, eu reparei que minha esposa tem a linguagem do amor do tempo de qualidade. Ela é uma pessoa que valora muito o tempo com as pessoas que ela ama. Então, eu apliquei a persuasão nesse sentido. Qual foi? Eu estava perto de ir para a academia, depois do trabalho, e eu falei para ela, Gabi, vamos para a academia. E ela falou, não, estou com preguiça e tudo isso. Então, eu falei para ela, Gabi, eu posso te falar uma coisinha, assim bem leve? E ela falou, claro. Falei, olha, eu sei que você não quer ir para a academia, eu entendo completamente você, tranquila, não é fácil, não é para te julgar, mas eu queria te dizer que uma das coisas que eu gostaria e acharia legal de ir para a academia com você é passar tempo juntos, sabe? Poder compartilhar um momento mais juntos. Sim. Brincar enquanto treinamos, conversar um pouquinho, aproveitar o tempo como casal. E ela... Quando eu falei passar tempo juntos, os olhos lindos dela se abriram. Né? Foi um gatilho. Exatamente, porque era isso que ela quer, passar mais tempo comigo. Então, eu alinhei o que eu queria com o que ela queria. E ela aceitou, de um jeito sutil. Ela quero dizer, você está motivando a pessoa a fazer algo que vai ser bom para ela. Sim. E esse é um jeito muito legal de usar o carisma para persuadir pessoas. Você dá motivos para que a pessoa faça uma determinada ação. Você não obriga a pessoa para fazer essa determinada ação. Essa é a diferença.
E é que se você dá os motivos que para a pessoa faz sentido, a pessoa faz com vontade. Sim. A pessoa faz com maior esforço. E esse comportamento tende a durar mais tempo. Então, esse é o melhor jeito de você influenciar uma pessoa. Legal. E no teu exemplo, é lógico, você conhece a sua esposa, convive com ela, sabe bem do íntimo e de como que ela pensa, enfim, como que ela vê a vida e etc, né? E com estranhos? Porque daí o pessoal diz, né, que a primeira impressão é a que fica. Então eu preciso criar uma conexão ali com uma pessoa que eu estou conhecendo agora igual eu te conheci hoje. Boa. Como é que essa pessoa ela pode se portar para criar uma primeira impressão legal, para ficar essa boa impressão? Boa pergunta, porque acho que é importante mesmo. Algo que a gente pode usar assim de forma básica na primeira impressão é um pouquinho de postura corporal, como eu falava, né? Se mexer mais devagar, estar um pouquinho mais aberto. E algo que é vitalmente importante. Lembra isso, porque vai mudar radicalmente tua vida. Estou falando de sorrir. Sim. Sorrir muda tudo. Sorrir desarma a outra pessoa. É um jeito de você falar, cara, estou vendo na paz. Então, baixa qualquer arma. A bandeira branca. Isso é abrir a bandeira branca, é alçar a bandeira branca. Então, as pessoas tendem a te ouvir mais quando você dá um sorrisinho. Tanto que você pode falar quase qualquer coisa com um sorriso. Até reclamar uma coisa, sabe? Eu já fiz isso de ir para uma loja. Lembro... era uma biblioteca na minha escola. E um amigo foi pedir um livro emprestado. E a senhora negou. Falou para ele não. E ele me mandou a mim. Eu fui com um sorrisinho, falando, olá, tudo bem? Como você está? Olha, eu gostaria de pedir esse livro. E, curiosamente, a mim me entregou o livro. E a ele não. O sorriso muda porque mostra que você está de boa vontade. Outra dica que é muito boa para uma primeira impressão é você lembrar os nomes das outras pessoas. Sim. Porque, do mesmo jeito, o nome significa... É o som mais bonito que uma pessoa poderia ouvir. Porque é o nome que está ligado à sua identidade. Exatamente. Sim. Então, é muito importante. Se você tem problemas para lembrar um nome, quando você conhecer uma pessoa, começa a repetir ele na conversa. Por exemplo, oi, Rafael, como está, Rafael? Como vai teu dia, Rafael? Sabe? Tenta lembrar. Se não, anota ele. Se não, pergunta de novo. Poucas pessoas ficaram chateadas comigo quando eu falei, olha, desculpa, esqueci teu nome, poderia me repetir? Desculpa, nunca mais esqueço. E nunca mais esqueci, né? Depois de falar isso. Então, aí é obrigatório também. Aí é obrigatório não esquecer. Já passou vergonha pedindo para ela repetir, né? Então, lembrar o nome é muito valioso. Está transmitindo, eu me importo com você, a teu ponto de lembrar teu nome. Outras coisas que a gente pode mostrar é justamente perguntar para a pessoa. Se você está conversando com a pessoa inicialmente e você começa a fazer perguntas abertas, né? Não perguntas de como você está, né? Você está bem? Sim. Como foi teu final de semana, né? Não, perguntas mais específicas, mais longas, né? Eu poderia falar com você, Rafael, tipo, Rafa, qual foi a parte mais bonita deste filme para você? Né? Aí a pessoa vai me contar um pouquinho, né? E demanda até uma construção, né? Demanda mais construção, porque uma pergunta simples está transmitindo que você não quer conectar com a pessoa. Se você se preocupa pela pessoa e quer conhecer ela de verdade, pode fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda. Até porque esse tipo de pergunta, assim, como foi seu dia? Ela pode simplesmente resumir com foi bom. Foi bom. E já está respondido. Então faça perguntas abertas Sim. e específicas. E puxa assunto. Por exemplo, olha que bonito relógio que você tem, né? Sim. Onde você comprou ele? Tente aí que interessar. Marca que é. Que marca que é. E ouça a pessoa. Como falamos há pouco tempo, as pessoas tendem a se sentir bem com você se você as ouve. Sim. Então, o melhor que você pode fazer numa primeira impressão é se aproximar com um sorriso, né? Lembrar o nome da pessoa. Quando a pessoa começar a falar, ouvir ela. Não ficar pensando, de agora que eu vou falar com ela, de agora que eu vou falar com ela. Não. Ouve ela, justamente para saber o que vai falar, o que vai perguntar para ela, né? O meu, sempre que eu tô conhecendo alguém assim, é natural para mim, né?
que eu uso como ferramenta é perguntar do trabalho dela. Porque geralmente a pessoa quer falar do que faz, né? Porque passa muito tempo lá, né? Às vezes ela é até mais reservada com questão de família, né? Eu não quero falar da minha esposa e dos meus filhos e tal, né? Mais reservado. Mas se você perguntar de trabalho, ela desembesta a falar. Aí gosta de contar tudo, porque é algo importante, né? Ela vê valor naquilo ali, geralmente, né? Exatamente. Se você está 100% presente com o que a pessoa está falando, você começa a ter ideias de que perguntar, né? Para poder continuar a conversa. Também algo que resulta muito útil é você elogiar as pessoas. As pessoas gostamos de elogios sinceros, isso é muito importante. Uma pessoa carismática se diferencia de um bajulador porque quero dizer, porque aqueles elogios que ela fala são completamente sinceros e são reais. Sim. Você diferencia um bajulador porque o elogio que ele está que o bajulador faz é oco. Não tem sinceridade, está tendo talvez um interesse por trás. Sim. A pessoa carismática está te elogiando porque é real, porque é verdade. E esse é um bom hábito que a gente deveria ter na nossa vida, aprender a apreciar o bom das pessoas. Olha, que bonito você se veste, que bonitos óculos. Olha, que bonita apresentação que você fez. Nossa, você é tão bom falando em público. São as pequenas coisinhas que, se a gente está atento, consegue conectar com as pessoas, né? E as pessoas se sentem à vontade quando veem que você tem bons sentimentos hacia elas, né? Até elas, né? Para elas. E você acha que essa habilidade é só para liderança? É só para posições de liderança? Porque, assim, a gente tem, naturalmente, a gente associa, né, essa habilidade para grandes líderes, né? A gente pode citar, sei lá, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, pessoas que sempre fizeram grandes palestras, né? E através desse engajamento e realmente por ter um produto diferenciado, construíram impérios, né? Então, mas é só para eles ou é para a gente aqui embaixo também? Acho que para a gente que está aqui embaixo poder estar lá em cima, precisamos carisma. Acho que o carisma é fundamental para a vida. É a arte de você influenciar, de atrair, de você ser uma pessoa mais amável, mais agradável. Sim. Isso é importante. Não estou falando que ser carismático você precisa ser bonzinho, né? Tanto que muitos líderes que são extremadamente carismáticos, tem muitas pessoas que odeiam eles, né? Sim. A gente pode citar o presidente americano. Ele é super carismático do jeito dele, mas é odiado por metade de quem não gosta. Exatamente. E é quase um requisito. Se você ama ou odeia ele. Sim, porque lembremos, um carismático, ele é uma pessoa que está te oferecendo algo de valor, uma visão, né? Sim. Mas vai ter pessoas que não vão achar isso valioso. Então, vai te criticar, vão te julgar, e é quase necessário. Mas voltando para a tua pergunta, eu sinto que é fundamental. Por exemplo, no dia a dia, não sabem quantas discussões eu evitei graças a saber carisma. Carisma tem a ver com o trato que você tem com as pessoas. Como é o teu trato com as pessoas? Sim. Você pode falar, eu sou assim, eu sou grosso. Eu nasci grosso. Não, você não é grosso. Você aprendeu a ser grosso. E se você aprendeu a ser grosso, você pode desaprender a ser grosso, né? Aprender a ser mais amável. Por exemplo, algo que eu aplico muito nas discussões com minha esposa é o fato de... Uma regra do carisma é você nunca ficar... quando uma pessoa pensa diferente a você, diminuindo a pessoa, tratando ela mal. Falando, você é um burro, né? Sim, ou não, você está errado, cara. Não, o carisma se trata de se importar pelo outro. Então, você vai falar para a pessoa, vai tentar ouvir a pessoa, ouvir para entender e não para discutir. Você vai tentar sugerir para a pessoa as mudanças, não dar ordens. Então, tudo isso te ajuda a ser uma pessoa mais agradável. E também, sobretudo, vai te ajudar a cultivar relacionamentos mais saudáveis. Como eu estava explicando no estúdio de Harvard, se provou que a felicidade da nossa vida está nos nossos relacionamentos, não nos bens que a gente acumula. Então, uma pessoa mais carismática tem melhores relacionamentos, porém tem uma vida com maior propósito. Mas, por outro lado, no âmbito econômico, uma pessoa que tem carisma é uma pessoa que se importa pelo outro, é uma pessoa que gera confiança. Imagine quando você conhece uma pessoa que você vê que ela quer o melhor para você, Sim. não está procurando o mal para você. Então, você confia nessa pessoa e está disposta a contratar seus serviços porque sabe que essa pessoa que está procurando o melhor para você. Uma venda se resume à confiança, é um ato de confiança. Quando eu contrato um serviço
como o seu, Rafa, eu estaria contratando esse serviço porque eu confio em você. Sim. Então, o carisma me permite justamente quebrar essas barreiras e eu confiar em você. Não, foi legal você falar sobre vendas, né? Porque, assim, a gente está o dia inteiro negociando. Uhum. Né? Então, toda vez que a gente está num diálogo, numa conversa, a gente está negociando alguma coisa. Né? Então, eu estou negociando o meu ponto de vista contra o seu, para ver qual que é o mais adequado, ou se é uma síntese dos dois, enfim. Isso acontece 100% do tempo. Até o trabalhador que acha que não está vendendo, ele está vendendo o tempo dele. Então, ele ser uma pessoa mais agradável no contexto de trabalho pode gerar até promoções, aumentos de salário e assim por diante. Né? 100% de acordo com o que você fala. Eu conheço um amigo, ele trabalha na área do TI. É uma pessoa muito competente tecnicamente. Uma pessoa que sabe muito, não tenho dúvidas daquilo. Mas, recentemente, uma pessoa que entrou na empresa onde ele trabalha, não tinha nem 2 anos. Ele tem muita mais experiência, acho que tem 7 anos mais nessa empresa. Entrou esta pessoa e em 2 anos esta pessoa chegou a ser o chefe dele. Sim. Né? Então meu amigo ficou muito, muito triste, falando, nossa, e muito airado com a empresa, que falta de respeito, eles não me valorizam e tudo, muito mal. Mas depois, em um momento, eu vi como ele tratava as pessoas da sua empresa. Ele era muito grosso com elas. Tratava elas como se fossem objetos. Então, querendo ou não, as pessoas vão te tratar. Se, por exemplo, vamos explicar melhor. Se você tem uma comunicação de 3, mas tua habilidade técnica é um 10, as pessoas vão te tratar como um 3. Sim. Porque você não consegue demonstrar teu conhecimento, não consegue trabalhar em time, né, em equipe. Então, tua vida é tão boa quanto teu carisma e tua comunicação te permitem. Eles acabam aplicando até por reciprocidade, né? Da forma como são tratados, espelham isso para fazer, até de forma inconsciente, né? Exatamente, porque transmite que você é confiável. Por exemplo, uma das ferramentas, e isso é muito importante de aclarar, não estou falando de você fingir ser legal, né? Fingir ser amável, fingir tratar os outros com respeito. Não, é tratar com respeito. É ser amável considerando que outra pessoa tem um valor. Nasce de um desejo sincero de procurar o bem da outra pessoa. Então, nesse sentido, você vai ter que aprender a ser autêntico, vai ter que aprender a ser sincero. Ser carismático não significa ser um mentiroso. Você pode falar aquilo que te incomoda no trabalho. E é bom que você fale aquilo que te incomoda de um jeito amável, respeitoso, com sinceridade e carinho ao mesmo tempo. Mas precisa falar, porque quando você se comunica de um jeito amável, sincero, as pessoas percebem que você é uma pessoa confiável. Sim. Sim. Isso aconteceu um dia no meu trabalho. Eu cheguei ali, estava com minha chefa, e ela falou, você quer que eu ligue o ar-condicionado? E eu falei, não, estou bem, de boa. E ele falou, você está falando de verdade ou só porque você é amável? Isso me fez refletir, porque a pessoa te vê como uma pessoa que talvez te mente. Pode te mentir, né? Ou seja, ele não fala a verdade na frente das pessoas, né? Então, aprender a ser sincero com educação é parte de ser carismático, né? E foi legal você falar, até porque assim, a pessoa que é carismática, ela não é perfeita, ela tem os defeitos dela e vai ter que trabalhar isso de qualquer forma também. Isso, e é muito carismático uma pessoa que está disposta a aceitar seus erros, que fala dos seus erros e não fica magoado por qualquer brincadeira, quero dizer. É uma pessoa que está tão consciente dos seus erros, tem tanto autoconhecimento, que está disposto a aceitar seus erros. Isso é muito atraente em um líder ou em uma pessoa. Sebastião, a gente tinha combinado aqui de passar o tempo de tomar um café junto, que é meia horinha de episódio. A gente conseguiu, né, falar, enfim, dar uma pincelada aí para quem se interessa por esse tema, quem quer adquirir essa habilidade, se tornar um profissional melhor. Eu agradeço demais você ter vindo aqui dar essa aula para gente e eu vou abrir o microfone para você se despedir, meu amigo. Muito obrigado, Rafa. Espero que vocês, amigos que nos ouviram, que nos acompanharam, possam aprender um pouco mais sobre esta arte, porque eles permitem ser pessoas que possam influenciar e possam ajudar as outras pessoas.
como eu disse, uma vida centrada em nós mesmos nos adoece. Uma vida de serviço próximo nos cura. Então, cultivar dos nossos relacionamentos, cultivar da nossa comunicação nos permite ter uma vida com maior propósito. Um abraço para todos vocês. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal, acompanhe o nosso trabalho e até o próximo episódio.